Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Em nome dos pastores, agradecer todos os membros da IBN Cristo Rei, em nome também da diretoria da nossa igreja, por esse carinho, por essa demonstração de carinho. E todos nós também, durante o dia, recebendo mensagens, orações, palavras de conforto, de ânimo, de agradecimento. E louvado seja Deus que nos tem comissionado para essa grande obra. E como disse Paulo, escrevendo para Timóteo, dou graças a Cristo Jesus, Senhor nosso, que nos considerou, me considerou, Paulo falando dele, me considerou fiel, designando-me para o ministério. É a graça do Senhor que nos sustenta e que nos faz seguir adiante todos os dias. Vamos dar um aplauso a Jesus, um aplauso ao Senhor, o Supremo Pastor, que cuida de nós, que nos abençoa, que nos sustenta, nos dá o Espírito Santo. E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Coloquei um tema, como diz o pastor Oswaldo, nessa pequena reflexão: a suficiência de Cristo. E quero ler um texto base com você que está em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 3. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, vamos ler até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou também no telão. Deixa eu fazer só uma menção aqui do nosso aplicativo, se você já está cadastrado. Lá no login, no canto superior direito, onde tem a sua foto, ou o íconezinho que é do seu login, lá tem notas, que é para você também anotar a mensagem, você anotar alguma frase, os versículos bíblicos, e também em downloads. A partir de amanhã você pode pegar o esboço da mensagem, as principais partes da mensagem com os respectivos versículos, para que você tenha os problemas somente. O Senhor disse para Paulo, em 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta. E eu quero perguntar para a IBN Cristo Rei, esse versículo enche o teu coração? A minha graça te basta. Estava lá em casa agora à tarde, terminando de escrever isso, e parei para pensar: Oséias, você está vivendo esse versículo? Esse versículo preenche o teu coração. A minha graça te basta. Esse versículo de verdade te acalma. Esse versículo de verdade traz consolo. Esse versículo de verdade te traz ou renova as suas esperanças. Ou você olha para esse texto com um pouco de desconfiança, com desdém, ou ainda acha que esse versículo é muito simples, pastor. É muito simples, só a minha graça te basta. Ele não é um tanto sofisticado para os dias atuais. Talvez ele pareça até um pouco ingênuo, esse versículo. E você tem ouvido aí dos conselheiros profissionais dos nossos dias, dos coaches da vida, dos profissionais das emoções, dizerem para os seus pacientes. Você tem ouvido esses profissionais dizendo para os seus pacientes que apesar de toda a bênção, da instrumentalidade e benefícios que possamos obter através da ciência e da medicina, que a graça de Deus é suficiente para satisfazer a necessidade dele. Pastor Oswaldo Júnior diz que a gente pode encontrar resposta, ensinamento para várias coisas da nossa vida, mas compete a nós, os pastores, falarmos cada vez mais dessa verdade, gritarmos cada vez mais essa verdade. O Senhor, o nosso Deus, está contigo. Ele nunca te abandonou. Ele não se esqueceu de você. Ele te consola, Ele te ampara, Ele te anima, Ele está contigo, Ele chora com você, Ele sorri com você. Quando você deita, Ele está com você. Quando você levanta, Ele está com você. Para onde irei? Do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás.
Se fizer no mais profundo abismo a minha cama, tu aí estás também. Se tomar as asas da alva, ou habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Essa é a verdade que o crente precisa abraçar todo dia. Cristo é suficiente. Por isso tem que fazer sentido isso para nós. A minha graça te basta. E muitos cristãos que buscam um sentido de realização têm voltado as costas para isso, para a suficiente graça de Deus, e em lugar disso estão em busca infrutífera por contentamento e ensinamentos humanos e vazios. Muita igreja tem deixado de enfatizar a pregação e a adoração para enfatizar entretenimento, crendo aparentemente que precisam atrair os incrédulos por apelarem aos seus interesses carnais, e creem que precisamos aguçar as fantasias das pessoas para poder ganhá-las. Meus irmãos, ao Evangelho não precisa se agregar nada. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho está sendo pregado há 40 anos aqui nessa igreja. E essa foi a mesma praga que devastou o povo de Israel. O povo de Israel sofreu fracasso, humilhação, por colocarem sua confiança em carros e cavalos, em alianças com os povos pagãos, em sabedoria carnal, em poderio militar e em outros meios humanos, tudo menos na suficiência do Deus deles. E toda vez que eles faziam isso, eles sofriam as consequências dessa amarga escolha. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos levante, que tem aqui nessa IBN Cristo Rei homens e mulheres piedosos, comprometidos com a verdade. Qual é a verdade, pastor? De que em Cristo nós já herdamos recursos espirituais suficientes para cada necessidade, para cada problema nosso, tudo que conduz à vida e à piedade, conforme nós lemos na carta de Pedro. Observe essa ilustração. Um pastor que estava realizando uma série de conferências e estava hospedado na casa de amigos. Certa noite ele deveria falar em uma igreja que estava muito longe, várias horas da casa dos amigos onde ele estava hospedado. E quando aqueles que o convidaram foram buscá-lo, ele se despediu dos seus hospedeiros, avisando que retornaria por volta da meia-noite ou um pouco depois. Após ministrar, ele voltou para a casa dos amigos bem tarde. Aproximando-se da casa, reparou que a luz da porta da frente estava acesa. Por isso pressupôs que os seus anfitriões estariam à sua espera ainda acordados, pois haviam conversado antes sobre a tal hora que ele iria chegar. Ao descer do carro, ele despediu-se de quem o trouxera e falou assim: pode ir em paz, vocês têm uma longa viagem de regresso, eu estou bem, já vou entrar. Caminhando em direção à casa, sentiu o forte frio da noite de inverno, e ao se aproximar da porta, seu nariz e suas orelhas já estavam dormentes. Ele gentilmente bateu a porta, mas ninguém atendeu. Bateu mais forte, e mais forte ainda, mas nada de resposta. Finalmente, preocupado com o intenso frio, ele deu a volta e bateu na porta da cozinha e também na janela lateral, mas o silêncio continuou absoluto. Frustrado e ficando a cada instante mais gelado, ele resolveu bater a porta de um vizinho para tentar telefonar para o seu anfitrião. No caminho, raciocinou que bater a porta de um estranho após a meia-noite era arriscado demais. Então resolveu achar um telefone público. Estava escuro e o frio era intenso. Por não conhecer os arredores, ele acabou caminhando por vários quilômetros. A certa altura, ele escorregou na grama molhada ao lado da estrada e, deslizando numa ribanceira, caiu dentro de meio metro de água. Ensopado e quase congelado, ele subiu rastejando a ribanceira
e continuou caminhando até vislumbrar o luminoso letreiro de um hotel. Acordou o gerente, que gentilmente lhe cedeu o telefone. O pastor, enlameado, telefonou e disse ao seu sonolento anfitrião: sinto acordá-lo, mas não consegui que ninguém atendesse quando bati a porta. Estou a vários quilômetros de sua casa, estrada abaixo, aqui no hotel. O irmão poderia vir me buscar? Ao que o anfitrião respondeu: meu querido irmão, há uma chave da porta da frente no bolso do seu paletó. O irmão esqueceu. Eu a dei ao irmão quando saía de casa. Então o pastor colocou a mão no bolso e lá estava a chave. Essa história verdadeira, ela ilustra bem a embaraçosa situação dos cristãos que procuram obter as bênçãos divinas por meios humanos, enquanto o tempo todo possuem Cristo, que é a chave para todo tipo de bênção espiritual. Olha o que nós lemos aqui no início. Nós estamos esquecendo disso. Cristo é a nossa chave. Ele, por si só, preenche os anelos mais profundos de nossos corações e supre todos os recursos espirituais que necessitamos, e até mesmo os materiais. Cristo é suficiente. Os crentes têm em Cristo tudo o que precisam para enfrentar qualquer provação. Irmão, isso deveria alegrar sua semana agora que está começando. Os crentes têm em Cristo tudo o que precisam para enfrentar qualquer provação, qualquer tentação, qualquer dificuldade com as quais possam se deparar nesta vida. Até o recém-convertido possui recursos suficientes para cada necessidade espiritual que possa ter. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que a partir do momento da salvação, cada crente agora já está em Cristo. Colossenses 1,27 vai dizer também que agora Cristo está no crente. Posso ouvir um amém? Romanos 8,9 vai dizer que o Espírito Santo habita no crente. 1 Coríntios 6,19 vai dizer que o crente é o santuário do Espírito Santo. João 1,16 vai dizer: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Portanto, cada cristão, onde estão os cristãos aqui nessa noite? Se manifeste aí, por favor. Onde estão os cristãos essa noite? Deixa eu dizer para você, fica com a mão levantada aí, fica com a mão levantada. Cada cristão é um depósito de riquezas espirituais que já foram divinamente entregues, outorgadas a você. Aleluia! Você é um depósito de tesouros. 2 Pedro 1,3, que a gente leu: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O conhecimento completo daquele que nos chamou refere-se ao conhecimento salvífico. Buscar algo mais é como bater freneticamente numa porta à procura do que está lá dentro, sem perceber que você já está com a chave no bolso. Satanás tem procurado sempre enganar os cristãos, conduzindo-os para longe da pureza e da simplicidade encontradas em Cristo, que é todo suficiente. E sempre tem encontrado pessoas também dispostas a renegar a verdade em troca de praticamente qualquer coisa nova ou incomum. É o que estamos vivendo, irmãos. É o que estamos vivendo. E precisamos pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Uma das primeiras negações quanto à suficiência de Cristo
foi o gnosticismo, uma seita que floresceu nos primeiros 4 séculos da história da igreja. A maioria das epístolas do Novo Testamento confronta o gnosticismo. Paulo, em Colossenses, ele atacou os conceitos gnósticos, porque ele estava também prevenindo os crentes contra essa heresia. Olha o que diz Colossenses 2, do verso 8 ao verso 10. Cuidado, vamos ler? Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O verso 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis o quê? Fala forte, irmão, estáis o quê? Aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Mas hoje, o gnosticismo, agora travestido de neognosticismo, uma forma nova de falar a mesma coisa, ele está travestido pelo neognosticismo, que tem pelo menos 3 traços principais, que é uma pseudopsicologia, o pragmatismo e o misticismo. Isso está dentro do seio da igreja. Os neognósticos pretendem nos levar a crer que compartilhar as escrituras e orar com alguém que está com suas emoções profundamente feridas é algo muito superficial. O pragmatismo vai ensinar: o fim justifica os meios. O fim justifica os meios. E para muitos cristãos a resposta é sim. Em nome de tanta coisa, com nome de evangelho, se parecendo ao evangelho, queremos justificar para um fim. O pragmatismo vai nos ensinar isso. E o misticismo: sentimentos individuais e a experiência pessoal têm tomado lugar da interpretação da palavra, da sã doutrina. A questão, o que a Bíblia significa para mim, tem se tornado mais importante do que o que a Bíblia diz. O que a Bíblia significa quando está falando isso? E o misticismo é dizer assim: o que ela serve para mim agora? E em nome de experiências pessoais, individuais, esses sentimentos individuais, a gente vai relativizando o que já foi escrito para o nosso próprio bem, para o nosso próprio proveito. Romanos 8,17 vai dizer: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Muitos crentes vivem a vida cristã dessa mesma forma, desprezando as abundantes riquezas de uma herança que não se corrompe. Pastor Oswaldo estava lendo um texto: nós vamos receber a imarcessível. Imarcessível. Alguém sabe o que é imarcessível? Que não murcha, não se deteriora. Porque eles recebiam aquela coroa, né, feito com a folha de louro, né, como a conquista do primeiro lugar. Aí passava um dia, já estava marronzinha, se quebrando, e falava: não, nós vamos trocar por uma, que não mancha, não se contamina, não enferruja, não murcha, não perde o brilho, não perde o valor, a imarcessível coroa de glória. Um dia nós vamos trocar. Por isso essa leve e momentânea tribulação, provação, não pode se comparar com a glória que em nós um dia há de ser revelada. O cristão, ele vive com essa mentalidade no alto. Ele está aqui na terra, mas a cabeça dele está no céu, a cabeça dele está na eternidade. Ei, Cristo é suficiente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas eu tenho que ler o verso 1 ao 12 também. Eu não posso ler só o 13.
E muitos crentes gastam a vida toda acumulando inutilmente experiências emocionais, novos ensinos, orientações de um monte de guru, espertalhão que tem por aí, ou qualquer coisa mais que possa acrescentar à sua coletânea de experiências espirituais. Eu venho dizer para a amada igreja nessa noite: vamos parar de atrair e colecionar lixo de vãs filosofias, falsas doutrinas, e tomar posse como herdeiros de Deus, e tomar posse agora como co-herdeiros de Cristo, de tudo que o Senhor nos garantiu através da cruz do Calvário. Essa canção que a gente cantava há muito tempo, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. E nenhum mal nos resistirá a isso. Aí vem o refrão: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. A gente precisa viver assim, irmão. Cristo é suficiente. Muito crente se privando do tesouro por acumularem muita imitação. Onde é que os cristãos acharam essa ideia de que precisam algo mais além de Cristo? Onde é que foi, irmãos, que a gente começou a pensar assim? Onde é que foi que a gente começou a pensar assim? Que Cristo já não é suficiente. Será que Ele é, de alguma forma, já inadequado? Será que o seu dom de salvação é de algum modo incompleto, deficiente? É claro que não. Claro que não. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo e, portanto, beneficiários de um legado mais rico do que a mente humana possa compreender. Os cristãos são tão ricos que não se tem como medir a sua riqueza. Eu estou falando para o crente aqui. Eu estou falando para o crente espiritual. Ele é dono de tanta riqueza que não tem como medir, não tem como mensurar. Todos os verdadeiros cristãos são herdeiros juntamente com o próprio Cristo. Por isso as Escrituras têm muito a dizer acerca da herança do cristão. O autor de Hebreus, em Hebreus 9,15, ele se referiu a Cristo como mediador da nova aliança, a fim de que recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você foi chamado, você tem essa herança. Você sabia que com a nossa adoção vieram todos os direitos e privilégios inerentes à membresia nessa família do céu? Incluindo uma herança no tempo e na eternidade que está além da nossa capacidade de esgotar. Não tem como esgotar isso. Tamanha riqueza que nós temos em Cristo. Atos 26:18, Paulo diz ter sido comissionado por Cristo para pregar aos gentios, para convertê-los da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo. Efésios 1:18, Paulo enxergava a herança do crente como sendo tão grande, que ele orou para que os efésios fossem espiritualmente iluminados, a fim de compreenderem a riqueza da glória dessa herança. E mais, o conceito de uma herança recebida da parte de Deus tinha grande significado para os primeiros judeus que creram em Cristo, já que os pais do Antigo Testamento receberam a terra de Canaã como herança pertencente à aliança feita por Deus com Abraão. A herança desse povo, a herança deles era terrena, a herança deles era material, embora também incluísse muitas bênçãos espirituais.
Mas nós aprendemos através da palavra de Deus que a nossa herança em Cristo, entretanto, é primordialmente espiritual. Ou seja, não se trata de uma promessa e riqueza ou prosperidade material. Por quê, irmãos? Porque vai além dessas coisas. Vai além de bênçãos materiais, vai além de bênçãos físicas, que são transitórias e baratas. Tem uma coisa muito maior aí. Essa herança é muito maior. Então, pastor, o que é que o senhor está falando? O que é essa herança? O que nós estamos herdando? Herdamos Deus. Tem mais amém, hein? Herdamos Deus. Salmos 16:5, Davi vai dizer: o Senhor é a porção da minha herança. Lá no Salmo 73, no 25 e 26, Asaf vai declarar: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nós herdamos Deus, o próprio Deus em nós. O profeta Jeremias afirmou lá em Lamentações 3:24: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele, confiarei nele, descansarei nele. E esse princípio do Antigo Testamento se aplica a cada cristão. Romanos 8:17 vai dizer que nós somos herdeiros de Deus. 1 Pedro 2:9 vai dizer que os crentes são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos dele e ele é nosso. Nós somos dele e ele é nosso. Essa herança que nós temos, o próprio Deus. E que alegria, que gozo saber que herdamos o próprio Deus e que passaremos a eternidade na presença dele. Pode glorificar a Deus, meu irmão. Glorifica a Deus por isso. Você herdou ele. O que mais nós herdamos? Nós herdamos a Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Colossenses 1:27 vai dizer que os crentes entram em uma união eterna com Cristo. João 17:22 e 23 vai dizer que Deus orou ao Pai dizendo: para que eles sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim. Nós herdamos o próprio Cristo. 1 João 3:2 vai dizer que um dia seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Romanos 8:17 vai dizer que um dia reinaremos com ele como herdeiros. O que mais nós herdamos, pastor? Deus, Cristo, o Espírito Santo. Nós herdamos, isso é para mostrar um pouquinho da riqueza que você tem, meu irmão. Eu vim falar um pouquinho dessa riqueza que você tem. Efésios 1:14 afirma que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É garantia. É garantia. Ele é o garantidor de que nós vamos possuir todas essas coisas que estão aqui. Aí vem o Espírito Santo para nos garantir. Vem o Espírito Santo para te consolar. Vem o Espírito Santo para falar assim: ei, vamos perseverar até o fim. Ele vem para fazer isso. Ele é o penhor. Ele é a garantia de todas essas coisas. O Espírito Santo habitando em nós é a garantia da nossa herança eterna. O que mais nós herdamos, pastor? A salvação. Vamos aplaudir o Senhor. Salvação. Herdamos a salvação. Aleluia. 1 Pedro 1:5, Pedro afirma que a nossa herança inclui a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E a palavra aqui usada, traduzida por salvação, fala de salvamento, fala de livramento. E no seu sentido mais amplo, refere-se ao nosso livramento completo e final da maldição da lei, do poder e da presença do pecado,
vamos ser livres, libertos do desgosto, da dor, da morte, do juízo, não importa quão difíceis sejam as nossas atuais circunstâncias. Nós podemos hoje, irmãos, olhar além dessas circunstâncias e bendizer a Deus pela plenitude final da nossa eterna salvação. O que mais nós herdamos, pastor? Herdamos o reino. Deus, Cristo, o Espírito Santo, a salvação, o reino. Eu e você herdamos o reino. Mateus 25:34, Jesus declarou: então dirá o rei, aleluia! Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Assim, Deus, Cristo, Espírito Santo, a salvação eterna e o reino são a nossa herança. Mas a plenitude dessa herança ainda não foi revelada a nós. Mas a gente já está desfrutando, já está tendo um vislumbre, sabe, já está tendo um tira-gosto do que nós herdamos e como somos ricos e como Cristo é suficiente para nós. 1 João 32 vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que haveremos de ser? 1 Coríntios 2:9, Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós experimentaremos um dia a plenitude da nossa herança. E enquanto isso não acontece, enquanto isso não ocorre, é preciso que aprendamos a agir como filhos de Deus, a agir como filhos desse rei, permitindo também que a esperança das bênçãos futuras purifique a nossa vida hoje, purifique a nossa vida nos dias atuais. Precisamos pensar mais nas coisas do alto, precisamos pensar mais na eternidade. A eternidade precisa ser um pouco mais a conversa do crente. O crente está conversando sobre a eternidade. É para lá que a gente está indo, é para lá que a gente está caminhando, é para lá um dia nós vamos vê-lo face a face, e haveremos de ser como Ele é. Meu Deus, meu Deus, Cristo é suficiente. Coloque a sua atenção na herança eterna, principalmente em circunstâncias e situações difíceis como as que estamos vivendo. Isso não é tarefa fácil, não. Uma vez que a gente é muito inclinado para o nosso egoísmo mesmo, e para a satisfação nossa, instantânea, porque tem muita gente ainda crente que não aguenta mais, irmãos, viver essa vida. Sabe por quê? Porque eles não podem satisfazer cada desejo que tem instantaneamente. Eles querem eliminar imediatamente cada desconforto que tem, cada dificuldade que tem, querem acabar, cada injustiça, cada privação que passam. Eles não querem passar por isso. E a gente esquece: serão odiados, serão perseguidos por causa do meu nome. Ei, exultai, se alegrai quando essas coisas acontecerem. Se acontecerem. E a Bíblia vai dizer que o mundo vai nos odiar por amarmos a Deus. Você está esperando o que daqui para frente? Você está esperando o que daqui para frente? A Bíblia já disse que o mundo vai nos odiar por escolhermos a Cristo. E a pergunta para você nessa noite é: de que lado você vai ficar? De que lado você vai permanecer? Vamos tirar os nossos olhos da oferta do mundo, de buscar só realização. Vamos confiar mais na provisão de Deus. Vamos desfrutar mais da nossa herança em Cristo. Vamos nos satisfazer mais no Senhor e na sua palavra, porque é isso que Jesus tinha em mente quando Ele nos instruiu acerca de tornarmos o reino do Pai a nossa primeira prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E também é o que Paulo quis dizer em Colossenses 3:2, quando nos orientou para colocarmos as nossas mentes nas coisas lá do alto
e não nas deste mundo. E também em João 2,15 é o que João quis dizer quando ele afirmou: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que o Senhor em Cristo Jesus te abençoe e te sustente com sua graça, porque Ele é suficiente. Amém.